Zhou Pingyu já chega no modo atropelo, descendo o punho em cima do Yang Kai como se fosse resolver a luta em um único golpe. Só que o protagonista, mesmo sendo mais fraco, reage no reflexo e escapa por pouco, deixando claro que ele não veio só apanhar parado. Na horas, Zhou fica sem entender por que Yang Kai consegue entrar no espaço dele e quebrar o ritmo do ataque. E olha a cara do Yang Kai, ele não tem força sobrando, mas tem foco de sobra. Zhou percebe que caiu numa isca, mas tenta manter a pose, como quem pensa, beleza, ele me enganou, mas isso ainda não muda nada. A diferença de cultivo ainda está ali, e para Zhou, basta um acerto limpo para encerrar tudo. O golpe vem pesado, Yang Kai é lançado para trás, e Zhou já começa a explicar a própria vantagem, como se a vitória estivesse garantida. Ele até fala num tom quase educado, mas por trás disso dá para sentir. O cara acha que acabou. A plateia começa a rir, porque para eles isso é o normal quando alguém enfrenta ele cai, vira piada e pronto. Só que Zhou começa a estranhar, porque Yang Kai simplesmente levanta e pede mais uma vez. Yang Kai parte de novo, tentando usar o corpo do jeito que dá, misturando ataque direto com chute e pressão curta. Zhou reconhece a movimentação, entende o truque, e mesmo assim responde com outro contra-ataque brutal. Mais uma vez, Yang Kai vai parar no chão na frente de todo mundo. Para qualquer outro discípulo de teste, esse seria o momento de aceitar a derrota e salvar o pouco de dignidade que sobrou. Mas Yang Kai não aceita. Ele levanta machucado, manda um novo de novo, e a galera começa a ficar desconfortável, porque aquilo já não parece mais uma luta comum. Os discípulos ao redor comentam que ele devia parar, porque continuar daquele jeito é praticamente pedir para ser destruído. Zhou também começa a se irritar, porque Yang Kai não está lutando para vencer rápido, está lutando para não se quebrar. Mesmo cambaleando, Yang Kai avança outra vez, gritando com raiva e teimosia. Zhou perde a paciência e avisa que ele está ficando louco, porque se continuar assim, pode acabar morrendo. Só que Yang Kai não recua. Ele fecha o punho e vai para cima como se cada queda fosse só mais um passo no treinamento dele. Zhou, agora suando, percebe que o problema não é derrubar Yang Kai, porque isso ele consegue. O problema é fazer esse monstro de vontade ficar no chão. Ele acerta mais um golpe e Yang Kai cai de novo, levantando poeira no pátio. Mas a tensão muda completamente, o favorito continua de pé, só que quem parece pressionado de verdade é Zhou. Depois daquela surra absurda, a cena muda para uma garota misteriosa de máscara, observando tudo de longe enquanto segura um registro sobre Yang Kai. E pelo jeito, ela não tá ali por acaso, ela já vinha acompanhando o histórico vergonhoso, e ao mesmo tempo estranho, desse discípulo. Aqui a obra explica que existe uma espécie de relatório interno do pavilhão celestial, usado para registrar o desempenho dos discípulos. Só que, quando o assunto é Yang Kai, o que aparece não é talento, não é vitória, não é destaque, é derrota atrás de derrota. Mesmo assim, a garota percebe um detalhe que ninguém parece levar a sério. Yang Kai perde, apanha, cai, mas sempre volta. Enquanto os outros só enxergam um fracassado, ela começa a notar que tem algo muito fora do normal nessa teimosia dele. O relatório mostra a sequência cruel. Yang Kai foi derrotado várias vezes por discípulos diferentes, mês após mês. Não é uma derrota isolada, é praticamente uma rotina de humilhação dentro da seita. Só que é aí que a coisa muda de tom, a garota entende que esse recorde não é só vergonha, também é prova de resistência. Porque qualquer pessoa comum já teria desistido, mas Yang Kai continua se levantando como se perder fosse só parte do treino. Enquanto isso, o protagonista está jogado no chão, completamente acabado depois da luta contra Zhou Pingyu. E mesmo nesse estado, a cena passa a sensação de que a derrota dele incomoda menos do que a vontade absurda que ele tem de continuar. Então Yang Kai desperta, ainda meio desnorteado, e a primeira coisa que ele percebe é que não está no mesmo lugar onde caiu. O cara olha em volta, vê a árvore, e fica tentando entender como foi parar ali. Mesmo todo quebrado, ele se levanta sozinho, como se isso já fosse parte da rotina dele. E o capítulo fecha reforçando exatamente isso. Yang Kai pode ser o mais fraco agora, mas a força mental desse maluco já começa a chamar a atenção. Yang Kai desperta ainda todo quebrado, mas a cabeça dele já começa a trabalhar. Alguém ajudou ele depois da surra e ainda deixou uma coberta ali. Só que, como bom protagonista desconfiado, ele não entende por que alguém seria tão gentil com um discípulo de teste que todo mundo pisa em cima.
Mesmo cheio de dor, ele se levanta e tenta voltar à rotina, porque para esse cara apanhar virou quase parte do treino. E o detalhe é que ele não trata aquilo como humilhação, ele trata como mais um motivo para continuar andando. No meio disso, Yankai percebe um pequeno frasco azul nas mãos dele. E aí bate aquela dúvida, isso não parece algo comum, muito menos algo que alguém largaria por acidente. Quando ele observa melhor, entende que é um remédio para coagular sangue e tratar ferimentos. Ou seja, alguém não só salvou ele, como também deixou um item valioso para acelerar a recuperação. Yankai fica sem graça, porque esse tipo de medicamento claramente não é barato. Ele não sabe quem foi a pessoa que ajudou, mas grava isso na mente, essa dívida ele vai lembrar. E aqui dá para ver bem a essência do Yankai, ele pode perder, pode apanhar, pode ser tratado como lixo, mas não aceita viver devendo favor sem um dia retribuir. O cara é fraco agora, só que o orgulho dele continua intacto. Depois disso, ele volta para o próprio quarto, um lugar simples, quase vazio, bem a cara da situação dele dentro da seita. Sem status, sem conforto, sem ninguém passando pano. Ao tirar a roupa, a real aparece. O corpo de Yankai está coberto de hematomas e marcas da luta. A surra foi pesada, e qualquer pessoa normal provavelmente passaria dias sem conseguir se mexer direito. Mesmo assim, ele pega o frasco e começa a aplicar o remédio nos ferimentos. Não tem drama, não tem choro, é só ele lidando com as consequências de continuar se levantando. O efeito do remédio surpreende Yankai, porque a recuperação parece bem mais rápida do que ele esperava. E é aí que a cabeça dele vira uma chavinha perigosa. Se ele puder se curar depressa, talvez consiga treinar com muito mais intensidade. Só que ele também percebe o problema. Medicamento bom não cai do céu todo dia, e depender disso não é uma solução garantida. Ainda assim, só de imaginar a possibilidade, a ambição dele já começa a crescer. Mais tarde, exausto, Yankai finalmente deita para dormir. Depois de tanta pancada, o corpo dele apaga, mas a noite ainda não terminou. Enquanto ele dorme, uma luz roxa estranha começa a brilhar perto dele, como se alguma coisa misteriosa estivesse reagindo. E o capítulo fecha nesse clima de presságio, mostrando que a virada de Yankai pode estar prestes a começar.